Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos resolver exercícios aonde o dispositivo de Brio-Ruffini vai nos ajudar a facilitar essas resoluções. Então vamos lá. No primeiro exercício, nós consideramos a função p de x igual a x ao cubo mais ix ao quadrado mais 7x mais m, de forma que ela seja divisível pela função g de x igual a x menos 2i. Nós queremos determinar o valor de m e determinar o quociente da divisão de p de x por g de x. Bem, como g de x é uma função polinomial de grau 1, eu posso utilizar o dispositivo de Brio-Ruffini para a gente efetuar essa divisão. Então, vou pegar aqui, vou montar o diagrama, né? Então, aqui, eu vou colocar a raiz de g de x, que aqui no caso é o 2i. E aqui os coeficientes ordenados de p. Então, nós temos 1, nós temos i, nós temos 7 e nós temos o m, que queremos determinar, né? Então, pelo método, eu vou descer aqui o 1 e vou efetuar aquele procedimento padrão, né? O 2i vai multiplicar pelo 1, 2i. Somando com o i, nós vamos ter 3i. Vou colocar ele aqui embaixo do i. Depois, 2i vezes 3i vai dar 6i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, então menos 6. Menos 6 somado com 7 vai dar 1. E aí eu vou fazer 2i vezes 1, 2i, 2i somado a m, 2i mais m. Esse 2i mais m é o resto da divisão. Mas repara que o enunciado me diz que p de x é divisível por g de x, ou seja, significa que o resto da divisão tem que ser zero. Então, significa que o 2i mais m tem que ser igual a zero. Ou seja, já descobrimos quem é o m. Ele é igual a menos 2i. Eu também poderia ter resolvido determinar m fazendo como? Se é divisível, significa que o p de 2i tem que ser zero, né? E eu poderia substituir em p de x e encontrar o m. Só que dessa forma, já utilizei Brio-Ruffini e repara que eu já tenho a resposta do item B. O que ele quer no item B? Ele quer o quociente da divisão de p de x por g de x. E ele está aqui, ó. É uma função polinomial de grau 2 e os coeficientes dela estão aparecendo, vou até sublinhar para ficar, estão aparecendo ali na linha de baixo, né? Foi a linha que a gente foi completando. Então, a resposta do item A é o m igual a menos 2i e a do item B eu vou chamar de q de x, essa função, né? E ela vai ser igual a x ao quadrado mais 3ix mais 1. Então, aqui as respostas do exercício número 1. Vamos para o nosso segundo exercício aqui no outro quadro. Então, esse exercício é dada a função p de x igual a x ao cubo
menos 10.000x ao quadrado, menos 10.002x, mais 9.999. E ele quer o valor de P de 10.001. Então, olhando esse exercício, ao mesmo tempo que seria extremamente simples, ele quer o valor numérico, então bastaria eu substituir 10.001 aqui na expressão, devido à grandeza dos números, vai se tornar bem trabalhoso fazer por esse método, né? Repara que aqui ele apareceria ao cubo, aqui ao quadrado, depois multiplicado por 10.000, aqui ele apareceria multiplicado por 10.002. Então, daria um pouquinho de trabalho, né? Mas será que não tem uma maneira mais simples da gente resolver esse problema? Vamos lembrar o seguinte. O que o teorema do resto, ele nos diz? Ele nos diz que o valor numérico da função P, quando x é igual a 10.001, vai ser igual ao resto da divisão da função P por x menos 10.001. Então, aí, nesse caso, caberia eu encontrar o resto dessa divisão. Então, eu vou dizer que P de 10.001 é igual a R, onde R é o resto da divisão de P de x por x menos 10.001. Poxa, mas não parece que está facilitando, né? Porque agora eu vou ter um outro problema, que é dividir P de x por x menos 10.001. Vai dar tanto trabalho quanto? Não, porque agora nós conhecemos o dispositivo de Brio-Ruffini. Então, com o dispositivo, eu consigo fazer essa divisão de uma maneira bem rápida. Vamos ver? Vou montar aqui as linhas, né? Aqui eu vou colocar a raiz do divisor, no caso, o 10.001. E aqui os coeficientes de P ordenadamente. Então, a gente tem 1, depois menos 10.000, depois menos 10.002, e o termo independente 9.999. Quando eu achar o resto, eu vou ter encontrado o valor de P de 10.001. Então, vamos lá. Repete o 1 aqui embaixo, né? Vou completar essa linha aqui de baixo através do procedimento. 10.001 vezes 1, 10.001, somando menos 10.000 vai dar 1. Então, agora eu vou fazer 10.001 vezes 1, 10.001, somando menos 10.002, vai dar menos 1. 10.001 menos 1 vezes menos 1, né? Deixa eu botar aqui a linha. Vai dar menos 10.001 somado a 9.999 menos 2. Ou seja, o resto da divisão de P de x por x menos 10.001 é menos 2. Logo, pelo teorema do resto, P de 10.001
vai ser igual a menos 2. Então, a gente encerra aqui essa aula.